Oi galera do YouTube, eu sou o Fábio, você está na TV Animar, então vamos animar. Eu resolvi criar uma série de vídeos aqui no canal que vai ser um curso completo de animação, que vai falar de tudo que você precisa saber. A história da animação, programas, técnicas e tudo mais, fique ligado. Você sabe o que é animação? A animação é um processo de exibição de fotogramas de um filme, criado individualmente, sendo gerado através da produção de imagens, frame a frame sequencialmente. Já desde o período paleolítico, podemos notar gravura nas cavernas com desenhos de animais com pernas sobrepostas, nos dando a nítida impressão da busca de tentar transmitir a produção de movimento nas gravuras. A primeira exibição de animação da história aconteceu em um teatro em Paris, em 1844. Charles Émile Raymond, de 1844 a 1918, realizou no dia 28 de outubro de 1892, graças à criação do praxinoscópio, a primeira exibição de animação, anos antes da existência do cinema. Vamos dando continuidade à história da animação parte 2. Emile Cole foi o criador do primeiro curta-metragem, Fantasmagoria, exibido no dia 17 de agosto de 1908 em Paris. Já o primeiro longa-metragem em animação foi realizado por Quirino Cristiani. Ele voltaria a entrar para a história da animação em setembro de 1931, sendo o primeiro a lançar um longa-metragem em animação na Argentina, fazendo suas animações e seguindo sua carreira. Fazendo a pesquisa sobre o Quirino, descobri um dado interessante, que o Walt Disney tinha ido visitar ele na Argentina, em Buenos Aires, no ano de 1941, mas o mesmo se recusou e preferiu continuar trabalhando no seu país. Depois desse fato, aconteceram 2 incêndios misteriosos no estúdio de Cristiani, um em 1957 e logo depois, em 1961. A história do primeiro curta-metragem e do primeiro longa-metragem no Japão. Então, o primeiro anime que se tem registrado e considerado oficialmente como o primeiro anime de todos os tempos é o Namakura Gatana, de 1917. Porém, hoje se sabe que existiram outros animes bem antes, como foi o caso encontrado recentemente, o Nakatsu Sashin, de 1907. Trata-se de um marinheiro escrevendo umas palavras no quadro. Nunca vamos saber se existia mais animes mais antigos do que esse, já que houve um terremoto no começo do século. Até que em 1917, o próprio governo do Japão resolveu fazer o primeiro longa-metragem da história do Japão. E somente em 1948 seria fundada a Toei Animation, a primeira grande empresa, o grande estúdio de animação japonês. Mas isso é história para um próximo vídeo. Então vamos ver o que aconteceu até chegar aqui no restante do mundo. Os irmãos Lumière fizeram a primeira apresentação cinematográfica da história no dia 28 de dezembro de 1895. Em meio à plateia no Teatro Grand Café, em Paris, estava um homem que queria mudar a história do cinema. O pai dos efeitos especiais e da ficção científica. Nascido no dia 8 de dezembro de 1861 em Paris, ele iria colocar a verdadeira magia no cinema. Georges Méliès, antes da carreira no cinema, ele era ilusionista. Naquela época, havia status de celebridade. Convidado pelos irmãos Lumière para assistir a apresentação, ele naquele instante teve um estalo que aquilo poderia mudar a história do cinema. Méliès fez uma proposta aos irmãos Lumière para comprar seu aparelho, mas os mesmos recusaram. Diante a recusa dos irmãos Lumière, Georges Méliès fez uma proposta para comprar um objeto semelhante de Robert William de Poe em abril de 1896. Ele transformou a engenhoca de Poe em uma câmera na qual ele gravou seu primeiro filme, Card Game. E em 5 de abril de 1896, ele exibiu o primeiro filme em seu teatro. Em um certo dia, Georges estava filmando com sua câmera nas ruas de Paris. Georges Méliès, que a câmera travou, deu um defeito, ele tentou de todas as formas fazer com que a câmera voltasse a filmar. Então, no momento da revelação, Georges viu uma coisa que chamou sua atenção, que foi a gravação da rua com um bonde passando e depois continuar a sequência com um tipo de carroça fúnebre. E neste momento surgiu a ideia mágica na cabeça de Georges. E a partir desse momento ele teve a ideia de usar esse efeito em seus filmes.
se tornando assim o pai do stop motion. E durante sua carreira, George produziu mais de 500 filmes. Durante a produção desses mais de 500 filmes, ele usou suas técnicas e foi aprimorando. Ele foi o responsável por transformar o cinema não apenas num documentário, mas uma coisa que poderia transcender o presente momento, que poderia contar a história do futuro, do espaço, no fundo da Terra ou qualquer outro local que se possa imaginar. Ele teve a ideia brilhante de construir o seu estúdio gigantesco, com paredes e tetos de vidros, para que assim pudesse aproveitar a luz do dia e fazer suas filmagens. Em 1902, ele deu ao cinema e ao mundo a sua obra de arte, Viagem à Lua. Viagem à Lua era um filme de ficção científica com 14 minutos, inconcebível para os padrões da época, com vários cenários, efeitos especiais, e Georges Méliès ainda seria responsável pela criação e introdução do storyboard para explicar seus técnicos e câmeras como ele queria que exatamente cada cena acontecesse. Mas com o início da Primeira Guerra Mundial, as pessoas já não estavam tão interessadas em ver seus filmes. E Georges Méliès não era exatamente um homem de negócios, um grande empresário. Ele era um mágico, um artista, um roteirista, um produtor. Um homem que vivia para a arte, com as suas ideias geniais e seus pensamentos modernos. E então, Georges Méliès acaba entrando numa crise financeira e falindo, perdendo assim seu teatro e sua produtora. Sem alternativas, ele acabou abrindo uma lojinha de brinquedos e doces numa estação de trem. Quando parecia que o mundo havia esquecido, eis que foi organizado um evento em Paris por jornalistas em 1929. Ele recebeu a Medalha Nacional da Legião da Honra da França, título máximo daquele país, e o título de cavaleiro. Encerramos aqui a homenagem ao homem que levou a magia à história do cinema. História da animação de 1900 a 1920. Essas duas décadas foram muito importantes para o surgimento da animação, que teve seu princípio ainda no cinema mudo, que vão das obras de Winsor McCay, passando por Coco the Clown e Felix the Cat, ou Gato Félix, mais conhecido aqui no Brasil, feitas por Brian Studio, que funcionou de 1915 a 1928. Foi o primeiro e o mais importante estúdio de animação, localizado em Nova York. Muitos aspirantes animadores começaram sua carreira no Braille, como por exemplo, Paul Terry, Mike Mose, Walter Lutz de O Pica-Pau. Ainda nos anos 20, Max e David Fisher fundaram o Fisher Studio. O Coelho Oswaldo, o Sortudo, foi criado no dia 5 de setembro de 1927 por Walt Disney e Ub Iwerks. Oswaldo estreou em 1927. No ano seguinte, ele perdeu os direitos do Coelho Oswaldo para a Universal Studios e saiu da produção no mesmo ano. Ainda no mesmo ano, no dia 18 de novembro de 1928, Walt Disney e Ub Iwerks criaram o Mickey Mouse. Betty Boop, uma personagem criada por Max Fisher, ela apareceu na série de curtas-metragens produzido pelo Fisher Studio e distribuído pela Paramount, no dia 9 de agosto de 1930. O estúdio Fisher ficaram famosos pela abordagem e sofisticação, humor negro, elementos adultos, sexualidade, apesar da aparência cômica. Reflexo da época difícil de Grande Depressão, os irmãos Max e David fizeram de Betty Boop um ícone mundial. Max foi produtor e David diretor da série. Betty tinha um jeito de garota independente e provocadora, sempre com as pernas de fora. O personagem participou de mais de 100 animações. Atualmente, a Fisher Studio é detentora dos direitos autorais de Betty Boop e outros personagens ligados a ela, chefiado pelo neto de Max Fisher,
contar a história de Walter Lentz, o criador de O Pica-Pau, e da criação do personagem brasileiro Zé Carioca, da Disney. Walter Lentz nasceu no dia 27 de abril de 1899 e viveu até o dia 22 de março de 1994. Antes da criação do Pica-Pau, em 1928 foi contratado para dirigir a série animada Oswald, o Coelho Sortudo, pela Universal, aonde também dublou o personagem até 1935, que havia sido criado originalmente por Walt Disney. Em 1940, ele criaria seu maior sucesso, o Pica-Pau. Em 1948, recebeu o Oscar pela canção do Pica-Pau. Em 1950, Grace, a esposa de Walter, se ofereceu para fazer a voz do Pica-Pau, mas ele recusou porque não achava interessante que a voz da sua esposa fosse a voz do seu personagem. Mesmo assim, Grace fez as gravações secretamente, enviou uma fita e foi aprovado. O estúdio de Walter encerrou as suas atividades no ano de 1972. No mesmo ano que foi criado o Pica-Pau, a Disney estava lançando o filme Fantasia, o terceiro filme de animação do estúdio Disney, que consistia em 8 segmentos acompanhados cada um de músicas clássicas. Nessa mesma época, o Disney estava mal das pernas financeiramente. Então seu irmão Roy, juntamente com representantes do governo, resolveu fazer uma espécie de comitiva para levar o Disney até as Américas. Então, em uma noite aqui no hotel no Copacabana Palace, a Walt Disney criou o personagem Zé Carioca, que teve sua estreia no filme Alô, Amigos. Continuando nosso projeto aqui no nosso canal Vamos Animar, vamos dar continuidade à história da animação aqui no Brasil. O primeiro curta-metragem lançado oficialmente no Brasil é denominado como Kaiser, produzido pelo cartunista Álvaro Martins em 22 de janeiro de 1917, que marca oficialmente como o primeiro curta-metragem de animação brasileiro. E somente em 1953, Anelli Latini Filho produziu o seu longa-metragem Sinfonia Amazônia. Ele produziu sozinho um longa-metragem. Teve cerca de 500 cenários e mais de 100 mil desenhos. Bem galera, por hoje é só. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, sapeca o dedão no botão do like, compartilha com todos os seus amigos no WhatsApp e no Facebook, nos dá aquela força. Me siga nas minhas redes sociais, o link está na descrição deste vídeo. E até a próxima galera, e vamos animar!